emprestado, o Fluminense formalizou uma proposta de empréstimo, mas o Betis ainda não está querendo aceitar. Não, o Betis só vende. Então. Porque precisa da vaga. Assim, os clubes brasileiros, né, estão vendo ali que o atleta não é uma peça que o clube está contando com ele, senão não ia abrir para algum tipo de negociação. Não vou usar a palavra, está se livrando dele, não, mas está querendo buscar um negócio, porque ele não encaixou, não deu certo, quer buscar essa vaga para trazer um outro atleta. São as escolhas, né? Eu lembro muito bem quando ele foi negociado, na época achei muito pouco o valor, se não me engano foi 7 milhões de euros. Achei pouco para o que ele estava fazendo no Fluminense, se destacando, cria, jovem. E também, além do Fluminense vender, acho que foi pouco, a escolha dele também de ir para um clube que não ia proporcionar para ele despontar. Poderia fazer um jogo bom, um time ali próximo está vendo, mas primeiro que ele tinha que buscar essa vaga dentro do próprio clube. Jovem, fica difícil, né? Às vezes é um desperdício. Pensa, claro, a parte financeira é importante, eu entendo isso, eu fui atleta, só que assim, você é jovem, tem um talento incrível, se esperar um pouquinho, já pensou se ele continua no Fluminense, ganha Libertadores, vai para esse Mundial aí, titular do Fluminense, ele chega no Fluminense, agora só se vai arrumar um outro jeito de jogar, porque quem joga pelo lado dele é o Arias. O Arias, para mim, se não for o melhor jogador do time, é o mais produtivo do time. A não ser que ele vai jogar lá pro lado esquerdo, que tem o Keno, não sei se faz um outro esquema de jogo, o Diniz, mas ele ficando, de repente o Arias não viria, ele com certeza sairia por muito mais. Você vai ver quanto que vai custar aí o André e o Nino. O próprio Arias, se for vendido. Então são as escolhas. Foi para um time mediano, que não ganha nada, não vai conquistar, não encaixa, e agora fica essa coisa assim, vai vir por empréstimo? O clube lá não quer, o clube quer ganhar alguma coisa. O Real Betis quer ter tirar um pouco o prejuízo do que pagou. É a negociação que vai se arrastar. Agora, quando tem mais interessados, no caso a dupla Fla-Flu, aí é bom, como o Pascoal falou, para o Real Betis, opa, vou esperar. Quem vai dar mais? Agora o garoto é cria de Xerém. Deu essa declaração, mas a gente sabe que assim, é ali, no calor da emoção, o futebol é profissional, você tem aquele amor pelo clube, te formou e tal, mas você precisa ver o seu futuro, aonde seria melhor, aonde eu me encaixaria melhor, aonde de repente eu conseguiria jogar, ter mais sequência. Os dois clubes, pelo lado que ele joga, ele não vai jogar no lugar do De La Cruz e para mim não joga no lugar do Arias. É um bom ponto. Só para complementar uma coisa que o Zinho trouxe para a gente, né? A negociação do Fluminense com o Betis poderia chegar a 13 milhões de euros com bonificações. Só que o Luiz Henrique, ele não teve o resultado esperado. Coloca para a gente os números dele, por favor, no Real Betis, só para a gente entender do que a gente está falando e por que o Betis está querendo abrir essa vaga, né? Até contratou agora o Johnny, do Internacional, só que como ele tem passaporte italiano, ele não entra nesse lugar, né, do estrangeiro de fora da Europa. A gente está vendo aí, ó, ele fez 60 jogos, só 35 como titular, um tempo e um cadinho por jogo, 4 gols e 9 assistências, dribles tentados, 3,6 por jogo. E eu acho que o mais interessante daí, Pascoal, para a gente voltar nesse debate que o Zinho está propondo, é a faixa de campo que ele ocupa, né? Ok, pinga ali, pinga na defesa, pinga do lado esquerdo, mas o lado direito e o lado direito para frente, onde ele se encaixa melhor, onde ele mostrou um bom futebol no Fluminense, só que hoje está ocupado. No Flamengo, tem esse espaço? A gente debatia ontem, De La Cruz ou Luiz Araújo? Eu acho que sim, para o Flamengo seria um luxo, é um excesso, né? Ter um jogador desse porte. Se o Flamengo tem disponibilidade de pagar aí 7 milhões, 8 milhões, 10 milhões pelo jogador, a gente não pode valorar o jogador, porque quem sabe o valor é o Real Betis. Sim. Né? Pagou em torno de 7 milhões, poderia chegar a 13,
mas não teve porque os números não foram alcançados. Número de gols, número de assistências, número de partidas realizadas, número de utilização, de tempo de utilização do jogo. Então, tudo isso tem que ser repensado. Ponto. Aí chega o Beto e fala, eu preciso da vaga, perfeito? Eu preciso dessa vaga, dessa inscrição. Eu preciso liberar o jogador. Aí eu quero... Primeiro passo, o clube pede por empréstimo. Primeiro passo. Por quê? Porque aí o clube fica naquela tensão de liberar ou não por empréstimo. O Betis fixou o pé em vender o jogador. Uhum. Suponhamos que o Betis vai perder um pouquinho. 5 milhões de euros. Sim. Pelo jogador. 25 milhões de reais aproximadamente. Entre 25 e 27 milhões de reais. Qual é o time brasileiro que tem 27 milhões hoje para poder fazer essa transação? Flamengo, Palmeiras... Então, precisa saber de que forma isso vai acontecer. O Betis aceita um parcelamento no carnezinho ou no carnezão? Né? Ele aceita em receber mais rapidamente ou a longo prazo? Isso tudo tem que ser discutido. Agora, no meu entendimento, ele tem mercado no futebol brasileiro. Mas nesses dois clubes, você vê ele se encaixando melhor em algum deles? No Fluminense. Porque mesmo com Arias? Quando o Arias não joga, não tem quem jogue. Aquela faixa do campo depende muito do Arias. Muito do Arias. Aliás, substituir o Arias é um grande peso, porque não tem um jogador com as características do Arias ou semelhante. O Arias é um jogador que ele consegue flutuar entre a meia e a ponta e a meia, variando as jogadas, dobra o ponta pela direita e dobra o ponta pela esquerda e o Arias está sempre posicionado. Quando você olha, tem um monte de gente marcada. Quem é que está livre? O Arias. É difícil substituir o Arias. Acho que um jogador do porte do Luiz Henrique substituiria bem o Arias, porque é um jogador que tem o drible, a facilidade no contra-ataque. Ele tem uma coisa que o treinador do Fluminense adora, que é a velocidade para arrastar os adversários para o campo de defesa. Então, eu acho que no Fluminense ele se encaixaria melhor. No Flamengo, com a chegada do De La Cruz. E já tem um jogador canhoto que joga pela direita, né? Sim. Então, assim, eu acho teria mais dificuldade para jogar, para ter minutos de jogo. E acho que o Flamengo não investiria 5 milhões de euros num jogador para ser terceiro reserva, porque já tem 2. Os dois fizeram, por enquanto, a oferta de empréstimo, né, Tetra? Mas isso que o Pascoal fala é um ponto interessante. Não sei se como titular, ele saiu como titular, ele sai muito ovacionado, um menino muito novo, né? Sai como com você 19 colocou. anos, né? Sai com 19, exatamente. Ele é vendido com 18 e vai embora com 19, né? Mas, assim, no Fluminense, eu vejo ele com mais possibilidadezinho de recuperar o espaço que ele tinha na saída, por mais que exista o Arias, e eu também sou fã do Arias, tá? Não, assim, no Fluminense ele poderia virar titular, o Arias invertendo de lado. Não sei se ele vai ter o mesmo rendimento jogando pelo lado esquerdo. Mas o Diniz, né, movimenta tanto o time, troca tanto de posições. A gente vê o Keno, às vezes, lá no lado direito, o Arias vai lá pelo meio, às vezes está lá fazendo a patotinha do lado esquerdo também. Não vejo o Arias jogando centralizado, onde o Ganso joga. Também tem o Renato Augusto agora. Mas a gente tem que pensar o seguinte, não conto nem o Campeonato Carioca, porque a maioria dos times vão começar com o Sub-23, o Sub-20, pelo menos as primeiras rodadas. Mas contando que vão jogar a parte do Campeonato Carioca, tem Copa do Brasil, tem Libertadores, tem o Brasileirão, tem parada de Copa América, tem tanta coisa que vai acontecer no próximo ano, então você tem que pensar num elenco forte. Você acabaram de falar, o Arias vai ser convocado toda hora, né, para a seleção colombiana. Então, assim, ele vai jogar, vai ter muito mais espaço e pode até sobrar, caso um dos dois consigam fazer o lado esquerdo, de repente sobrar para o Keno, que eu acho muito bom jogador também, mas, infelizmente, tem muitas lesões. O Keno sofre com isso, o desgaste é muito grande, também, já tem mais de 30 anos. Eu acho que assim, eu enxergo ele desde categoria de base, jogando pelo lado direito. Sim. Mas acho que com o tipo de jogo do Diniz, ou ele ou o Arias podem inverter, trocar de posição, e aí, como eu falei,
sobrar para o Keno, ou também, assim, você tem elenco. Você, para um jogo, eu prefiro assim, para o outro jogo, eu prefiro assim. Precisa poupar mesmo, porque é tantos jogos. A reclamação sempre é essa. É da mesma forma no Flamengo. Se ele fosse para o Flamengo, vai ter concorrência maior, bem maior, do nível dele para cima. Então, assim, ele tem que jogar muito para ser titular no Flamengo. Ele teria mais minutos no Fluminense. Porque o Flamengo tem Luiz Araújo, que é canhoto, para jogar pela direita. Trouxe o De La Cruz. Everton Ribeiro, não sei se fica ou não. Opa, olha o próximo assunto aí. Ó. Então, e aí também ocupa essa mesma faixa. Porque o Everton joga de meia ponta. Mas é a mesma faixa. Essa mesma faixa. Então, na minha opinião, ele teria mais minutos, jogaria mais tempo com a camisa do Fluminense. Minutos, ganharia minutos. Não sei se ele seria titular do Fluminense, porque com o Arias lá é difícil. Agora, ele jogaria no... quantos ficam sobrando? 18? 18. Tirar Fla-Flu tem 18. Ah, joga nos outros 18. Rapaz! Ele joga nos outros 18. Escolhe aí. Fala um time aí. Ah, tem um time que foi campeão brasileiro. Galo. Ele joga. Esse time foi campeão brasileiro? Galo. Do lado direito? O time foi campeão brasileiro do lado direito? Ali com a perninha esquerda? Jesus! Acabou de estar vendendo um agora. Ainda mais a partir do meio do ano. Aí Tá que ele vendendo um joga agora. fácil. Não está vendendo um agora? O Palmeiras não está vendendo um canhotinho que joga pelo lado direito? Não está vendendo? Tá não, indo cairia bem no Palmeiras. Então, cairia bem no Palmeiras mesmo. Ele é o bem. típico do jogador que o Abel adora, de puxar o contra-ataque, de arrastar o adversário para o campo de defesa. No Atlético ele joga também. No Atlético ele joga também. Direito.